Olá pessoal, sou o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, né, o assunto da análise combinatória. Na verdade, essa aula a gente vai mostrar como é que esse assunto ele é cobrado nas provas do Enem, tá? Para você já ir se preparando para fazer essa prova, né? Todo mundo tem o objetivo de entrar na faculdade, é importante que a gente saiba como é que esses assuntos eles são abordados nessas avaliações, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai responder questões de Enem que trata do princípio fundamental da contagem, né? Só lembrando que o princípio fundamental da contagem é a base da análise combinatória, né? A análise combinatória é aquele ramo da matemática que se preocupa, né, em estudar problemas envolvendo contagem, certo? E o princípio fundamental da contagem é a base para esse tipo de estudo, né, da análise combinatória. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como é que esse assunto é abordado nas provas do Enem, para já preparando você de casa a se preparar para as provas do Enem, ok? Então, vamos para a primeira questão de hoje. Olha só, pessoal. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, no início e outro no fim. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Preste atenção nessa informação. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por letra A 100, letra B 90, letra C 80, letra D 25, letra E 20. Tá? Vamos aqui para a resolução. Olha, pessoal, então o que você tem? Ele tem aqui uma quantidade N de senhas. Tá? Ele já tem essa quantidade N de senhas. Ele falou que ele quer aumentar a quantidade de senhas, fazendo o quê? Acrescentando 2 novos dígitos no início e no fim. Certo? No início e no fim. E a questão fala que esses 2 novos caracteres são vogais. Agora, muita atenção, porque ele fala que o sistema ele consegue diferenciar maiúscula de minúscula. Olha só. Então, gente, nessas senhas, quais são as possibilidades? Pode ser o A maiúsculo, pode ser o A minúsculo, pode ser o E maiúsculo, pode ser o E minúsculo, o I maiúsculo, e o I minúsculo, o O maiúsculo, o O minúsculo e o U maiúsculo. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 10. Muito cuidado, tá? Porque se você não prestar atenção nesse detalhe da questão, que ele fala que o sistema consegue diferenciar maiúscula e minúscula, você coloca apenas 5 possibilidades e vai encontrar até resposta para isso. Tá? Então, veja, nesse primeiro dígito você tem 10 possibilidades, certo? São 10 desses caracteres. E nesse segundo aqui você tem caracteres. Olha só, então se você, usando o princípio fundamental da contagem, se você multiplicar esse 10 por 10, multiplicação aqui, você vai encontrar que tem 100 possibilidades. Ou seja, esse 100 aqui, ele vai ser multiplicado por essa quantidade de senhas que você já tem. Tá? Então, a resposta da questão é a letra A. Letra A. Questão simples, mas que a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Principalmente essa, quando ele fala que o sistema consegue diferenciar letras maiúsculas das letras minúsculas. Ok? Questãozinha que já caiu nas provas anteriores do Enem. Vamos para a segunda questão. Olha só. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto.
Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então, cada chave das 4 está na posição 0 ou posição 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente. Então, cada vez que ele escolhe a distribuição dessas chaves, colocar 0, 1, 0, 1, você tem uma sequência diferente. Tá? Então, a pergunta é, a quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinado por questão de análise combinatória, questão de princípio fundamental da contagem. E não é uma questão difícil, é só você prestar bem atenção. São 4 chaves. Ele fala, gente, que cada chave dessa ou está na posição 1 ou está na posição 0, não é isso? Cada chavezinha ou está na posição 1 ou está na posição 0. Aí fica muito simples, gente. Então, a primeira chave, quantas possibilidades tem aqui? Eu tenho 2 possibilidades. Pode estar na posição 1 ou pode estar na posição 0. A segunda chave, eu tenho também 2 possibilidades. Posição 0 e posição 1. Na terceira, também eu tenho 2 possibilidades. Certo? E na quarta e último, também 2 possibilidades. Ora, então, pelo princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar as possibilidades. Então, se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Você pode até escrever isso na forma de potência, né? Isso aqui é 2 elevado à quarta, que vai dar 16 frequências diferentes. 16 maneiras diferentes dele acionar aquelas chaves e formar uma frequência. Tá? Questão simples, não questão muito difícil, não. Tá? Então, a resposta correta aí é a letra D de dado. Certo? Para essa segunda questãozinha do Enem. Beleza? Tranquilo? Então, vamos fazer mais uma, turma. Essa questão ela causou muita polêmica quando ela foi realizada, né? É a questão das taças, né? Olha só. O comitê organizador da Copa do Mundo, em 2014, criou uma logomarca da Copa, composto de uma figura e o slogan juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça, FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Então, galera, vamos prestar bem atenção. Ele vai pintar ele vai considerar primeiro isso aqui como se fosse uma figura plana. Na verdade, a gente sabe que na realidade essa taça ela não é plano, né? Você tem aqui as mãos, esse aqui mostra as mãos, isso aqui é uma figura espacial, certo? Esse tipo aqui uma esfera aqui em cima. Então não é uma figura plana, mas ele pediu para considerar. Olha, ele quer pintar essas regiões aqui, ó. Pintar essas regiões com cores da bandeira. Beleza. Ele quer pintar as cores verde, amarelo, azul e branco, né? Verde, amarelo, azul e branco. Só que tem um detalhe bastante importante, né, na questão. Ele fala na questão que as regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. As regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Tá? Isso é uma questão, uma informação bastante importante. Certo? Então, vejam bem com vocês. Essa região bem aqui, ó. Ora, vamos ver quantas possibilidades eu tenho para pintar aqui. Bom, essa região eu posso pintar de qualquer uma das 4. Ó. Eu tenho aqui 4 possibilidades. Beleza. Essa outra região aqui, ó, eu já não tenho 4 possibilidades. Por que eu não tenho 4 possibilidades? Porque a questão fala que eu não posso pintar dessa mesma cor aqui. Ó. Tá? Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Nessa região aqui. Vou botar para cá, para fora. 3 possibilidades. Beleza. Eu tenho mais essa região bem aqui. Ó. Quantas possibilidades aqui eu tenho?
Olha só, gente. Veja bem. Essa aqui, eu já posso pintar com a cor que eu pintei bem aqui. Posso. Não é vizinho. Eu não posso pintar essa aqui com a região dessa. Tá? Mas que eu pintei aqui, ó, eu posso. Então aqui eu tenho 3 possibilidades aqui dessa mão. Essa região aqui, ó, outra, eu também vou ter 3 possibilidades, porque eu só não vou poder pintar com a cor que eu pintei aqui, mas eu posso pintar com a cor daqui ou cor daqui, sem problema. A única ressalva é que ele não pode ter a mesma cor da região vizinha. 3. E aí, assim, turma, você tem essas outras também da mesma forma, que eu tenho 3 possibilidades, eu só não posso pintar essa aqui com a região dessa, e aqui eu não posso pintar com a região dessa aqui. Ó. Ok? Então, nesse caso, eu vou multiplicar aí todos esses números. Vai ser 4 multiplicado. Olha, eu tenho 3, 3, 3, 3 e 3. Então, eu tenho 3 elevado à quinta potência, né? Posso escrever assim. Ao invés de escrever 3, 3, 3 várias vezes, eu boto 3 elevado à quinta. Então, 4 vai ser multiplicado por 243. Então, essa resposta aqui vai dar 972 possibilidades. 972 formas diferentes de eu poder pintar essa taça. Tá? Então, a resposta aí é a letra E. Ok? Então, vamos para a próxima questãozinha, também uma questão do Enem. Olha só, o diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa com 9 cômodos. Então, são 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objeto da brincadeira é adivinhar, o objetivo, né, da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. O objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque há 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. 20 alunos a mais que as possíveis respostas distintas. 119 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. 260 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas e 270 alunos a mais que as possíveis respostas distintas. Tá? Então, vamos aqui para a resolução da questão. Olha só, gente. Primeiro, uma informação bastante importante, que você tem 280 alunos. 280 alunos participando da brincadeira. Certo? Então, veja bem, o que acontece? Você tem um total de 5 objetos. Ó. A quantidade de objetos são 5 objetos. É isso? Você tem a quantidade de personagens. Quantos personagens você tem? Você tem 6 personagens. Certo? E você tem 9 cômodos. Ora, gente, veja bem. 9 cômodos. Então, a brincadeira que ele fala que é colocar um objeto, pegar um personagem e colocar em um cômodo. Tá? Um objeto, uma personagem e colocar em um cômodo. O cara que acertou a sequência, ele ganha a brincadeira.
Ora, gente, então vamos lá. Eu primeiro tenho que saber quantas possibilidades há de resultados, tá? Quantos resultados tem? Quais são a quantidade de resultados possíveis? Ora, eu tenho 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Então, para eu saber quantos resultados possíveis, basta eu multiplicar as 3 possibilidades. Então, você vai multiplicar 5 multiplicado por 6 multiplicado por 9. Tá? Se você fizer isso, ó, 5 multiplicado por 6 dá 30, né? Pegar esse 30 e multiplicar pelo 9, eu vou ter 270 maneiras diferentes de possibilidades desse objeto estar. Olha, pessoal, então, gente, se eu tenho 280 alunos e tenho 270 maneiras diferentes, o que vai acontecer? Existe uma diferença de quanto? 10. Então, eu tenho mais alunos do que possibilidades. Então, esses 10 alunos que sobraram, eles acertaram. Né? Eles fizeram a mesma quantidade. Tá? Então, 10 alunos a mais do que possível. Então, a resposta é a letra A, porque tem 10 alunos a mais do que a quantidade possível de resposta. Certo? Então, você tem aqui letra A como resposta da questão. Ok? E vamos encerrar com mais uma questão aqui do Enem. Olha só, gente. Estima-se que no Acre, 209 espécies de mamíferos distribuídos conforme a tabela. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 espécies de mamíferos. Um do grupo dos cetáceos, outro do grupo dos primatas e a terceira dos grupos dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados por essas espécies nesse estudo é igual a. Então, ele quer formar conjuntos que têm um cetáceo. Eu vou colocar aqui, ó, cetáceo. Tem um primata. E tem roedores. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ir na nossa tabela para saber quantos cetáceos tem, quantos primatas tem e quantos roedores tem. Então, vamos aqui na tabela para ver. Então, cetáceos são 2. Ó. Olhando na tabela, você vai encontrar 2 cetáceos. Quantos primatas tem? Tem 20 primatas, olhando na tabela. Quantos roedores tem? Roedores são, olhando na tabela aqui, são 33 roedores. 33 roedores. Então, pessoal, para saber quantos grupos eu posso formar com os cetáceos, com os primatas, com os roedores, eu uso novamente o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar os 3. Então, você vai multiplicar 2 multiplicado por 20, multiplicado por 33. Tá? Você vai ter aqui 40 multiplicado por 33. Né? Então vamos fazer essa conta aqui. 33, eu vou multiplicar o 33 apenas pelo 4, que aí eu posso colocar o 0. Né? 3 vezes 4 dá 12, fica 2, vai 1. 3 vezes 4 dá 12 com 13. Né? Tá? E como eu estou multiplicando o 33 por 40, basta colocar um 0. Então, vai ficar 1.320 possibilidades de formar conjuntos com esses elementos aí. Ok, galera? Então, princípio fundamental da contagem é um assunto que cai bastante nas provas dos concursos. Então, estudem, porque esse assunto é certeza de cair na prova do Enem. Ok? Então, valeu. Fique em casa aprendendo.